Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, de 1 a 10. Nós estamos meditando nestes domingos nessa carta, uma série em que estamos expondo toda a carta aos Gálatas. Já foram 2 mensagens. E o enfoque que nós temos procurado nessa carta é a liberdade. Do que é que o Senhor nos liberta? Esse Jesus Cristo que entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, como fala o versículo 4 do primeiro 1, ele nos resgata, ele nos liberta do quê? E como ele nos liberta? Como que ele faz isso? É assim que nós temos olhado para a carta aos Gálatas, porque é uma carta sobre liberdade. É uma carta sobre essa libertação que o Evangelho nos traz. E estamos agora num momento da carta em que Paulo está falando ainda da sua vida. Então ele começou lá no versículo 13 a falar da história, né? Na verdade no versículo 11 a falar da história de sua vida, dá um testemunho, e ele continua no capítulo 2. Então lá no versículo 11 do capítulo 1 ele começou a contar a história dele, no capítulo 2 ele está contando ainda alguma história, uma história sobre a vida dele. E nós vamos agora ler então capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. 14 anos depois subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que pregam entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio, para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos circuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. A questão que Paulo está abordando aqui nessa carta aos irmãos da Galácia é a questão da prática da lei pelos que se convertiam ao cristianismo. Qual é o papel da lei que o Senhor deu aos judeus no Antigo Testamento para aqueles que estavam agora aderindo à fé cristã? É isso que ele está tratando. Por quê? Porque no meio daquelas igrejas, as igrejas daquela região chamada Galácia, mestres que se diziam mestres do Evangelho, chegaram até lá e começaram a pregar um Evangelho que Paulo mesmo chama de outro Evangelho e que não é o verdadeiro Evangelho. Esse outro Evangelho que eles pregavam era um Evangelho que acrescentava à cruz de Cristo alguma obra. Você não é salvo porque Jesus Cristo morreu na cruz por você. Você é salvo se, ao crer nisso, você também praticar algumas coisas. E essas coisas eram as coisas que estavam prescritas na lei do Antigo Testamento. Coisas que eram praticadas com grande abundância entre os judeus. E alguns até dos judeus convertidos ao cristianismo praticavam parte dessa lei e ainda estavam no processo de compreensão do que significava o evangelho libertador da cruz de Jesus Cristo. Esses chegavam e falavam isso para os Gálatas: olha, vocês precisam cumprir a lei, não basta você crer em Jesus Cristo. Não é assim de graça, a graça.
Tem que fazer alguma coisa em troca. E o que era colocado nisso? Bom, as regras dietéticas que estão lá no Antigo Testamento, a circuncisão que está diretamente tratada aqui nesse texto que nós lemos. Ou seja, quem se convertesse precisava, segundo esses mestres falsos, passarem pela circuncisão como passavam as crianças judias, começarem a se alimentar como se alimentavam os judeus, guardar os dias que os judeus guardavam, tudo isso para cumprir a lei dos judeus. Então, dessa maneira alcançariam a graça, dessa maneira alcançariam a salvação. É isso que o falso evangelho pregava. E o que Paulo está falando para eles é: não, o Senhor Jesus Cristo nos libertou disso. Nós não vivemos mais pelo cumprimento da lei. Esse cumprimento da lei, ele tinha um objetivo, mais para frente ele vai explicar isso, mas para nós agora, ele destaca o perdão que recebemos em Jesus. E esse perdão já foi dado por Jesus Cristo. Nós não conquistamos, nós não convencemos Deus que nós merecemos. Nós não merecemos de jeito nenhum, ainda assim recebemos a graça de Deus. Nos nossos delitos e pecados nós estávamos mortos e ainda assim Deus nos alcançou com a sua graça. Nós estávamos no império das trevas e o Senhor nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos o perdão dos pecados. Não porque nós merecemos, mas porque Deus nos alcançou e quis com isso mostrar a sua graça, a sua misericórdia, seu perdão e seu amor. É isso que Paulo está falando aos Gálatas. E ele contou uma parte da história dele, de como ele era o mais zeloso entre os judeus, como ele era fariseu e como ele estava vinculado com toda a lei judaica. E não só isso, ele perseguia a igreja porque ele achava que a igreja deturpava o judaísmo. Que a igreja estava pregando uma seita, um sectarismo dentro do judaísmo. E ele perseguia para matar aquelas pessoas. Tanto que quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava lá, concordando com aquilo que estava acontecendo. Mas agora ele fala de uma outra história. 14 anos depois da conversão dele. 14 anos depois, na verdade, não da conversão, mas 14 anos depois dele ter subido a Jerusalém e se encontrado com Pedro. 14 anos depois ele sobe de novo a Jerusalém. E ele sobe a Jerusalém com mais 2, Barnabé e Tito. E ele sobe para encontrar e prega diante deles, diante das colunas, diante dos mais influentes, aquilo que ele tem pregado entre os gentios. Alguns leem esse texto e dizem o seguinte: olha, ele foi lá para confirmar que a mensagem era aquela mesmo. Ele estava lá para ver, não, é isso mesmo que eu estou pregando? Eu estou certo, estou errado? Mas não é isso que ele foi fazer lá. Porque ele tinha plena convicção de que o que ele recebeu de Deus. Ele foi lá para falar qual era o evangelho. Ele foi lá para garantir que esse falso ensino que estava chegando não estava vindo a partir das colunas. E ele está dizendo, e eles confirmaram, de fato, eles estenderam a mão direita da comunhão para mim. Eles reconheceram que eu sou o apóstolo aos incircuncisos, como Pedro é aos circuncisos. Para Pedro isso não era difícil de entender. E quando a gente olha depois uma outra reunião, anos depois, o Concílio de Jerusalém, que está lá em Atos capítulo 15, a gente vê que Pedro vai se lembrar de uma história e vai dizer, olha, eu fui o primeiro a receber essa mensagem de que o evangelho tinha que ser pregado aos gentios. Quando Pedro tem uma visão de que ele deve pregar o evangelho lá para Cornélio. E a visão era a seguinte: aparecem todos os animais diante dele, como que num lençol, ele fala. Lucas fala, não é? E aí a voz diz, mata e come. E ele fala, não vou comer o que é impuro. E a mesma voz diz, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E com isso ele entende que aquelas regras que eram estritamente judaicas não estavam mais sobre os gentios, não estavam como exigência aos gentios, não estavam mais, na verdade, como exigências, porque ele mesmo era judeu. Mas elas estavam cumpridas em Jesus Cristo na cruz. E por isso, nós não adicionamos, e precisamos cuidar disso, nós não podemos adicionar à pregação do Evangelho a nossa cultura. E esse é um exercício difícil de fazer. Separar o Evangelho da cultura é um exercício difícil de fazer. Porque a cultura, ela é como a água para o peixe. Ele está lá dentro. E a gente está dentro da nossa cultura. E nós recebemos o nosso evangelho dentro da nossa cultura.
E dividir as coisas é muito difícil. É muito complicado. Nós temos aqui na nossa igreja missionários que sabem bem disso. Como é que é um exercício de desaprender uma série de coisas para poder chegar com o evangelho puro e não trazendo traços culturais como se ele fosse evangelhos para aqueles a quem você está pregando o evangelho. Porque a palavra de Deus, o evangelho, Jesus Cristo, não veio para um povo. Ele veio para todos os povos, para que todos os povos cheguem no fim e sejam chamados de povos de Deus, como fala lá em Apocalipse. Estes são os povos de Deus. Todos eles. Temos que separar o que é evangelho e o que é cultura, quando nós estamos lidando com pessoas que têm expressões culturais e às vezes até convicções e práticas diferentes da nossa, mas que não estão fora do que o evangelho ensina. Precisamos entender isso. O apóstolo Paulo vai até lá e ele não vai sozinho, ele vai com Barnabé e Tito. Barnabé era um judeu. Natural de Chipre, mas seguidor da religião judaica, antes de se converter. Mas Tito não, Tito era grego. E Tito vai junto. E Paulo leva Tito e mostra, talvez, como sendo esse exemplo de cristão, que é um cristão, mas que não é circuncidado. E as colunas da igreja dizem, não precisa circuncidar não. Está tudo bem. Pode continuar vivendo o cristianismo. E esse evento é um evento que transforma a maneira como nós vivemos a fé cristã. Porque nós não somos convidados a nos transformarmos em judeus quando nos convertemos a Jesus. Nós somos convertidos em cristãos pelo próprio Cristo. E Cristo é o que nos alcança em todos os povos, em todos os lugares. Chegou até nós que somos gentios. Não somos judeus, mas chegou até a gente. Esse testemunho do evangelho que nos leva a uma vida nova. Misturar a fé em Jesus Cristo, que é a rejeição de qualquer obra para se salvar, com obras, vai nos levar a muitos problemas como igreja e como cristãos. Primeiro, que isso diminui o que significa o sacrifício de Cristo. Mais para frente, Paulo vai falar até que, se é assim, Jesus morreu em vão. De tão diminuído e vazio que fica a cruz, quando você acha que tem que acrescentar alguma coisa à fé. Mas não só isso, a nossa compreensão do mundo todo fica diminuída. A nossa própria compreensão da história bíblica fica diminuída. A nossa compreensão até do Antigo Testamento fica diminuída. Porque o Antigo Testamento não começou com Deus dando leis. O Antigo Testamento não começou com Deus falando quais eram os animais puros e impuros. O Antigo Testamento não começou com Deus separando um dia para adorá-lo. Ele começou com Deus descansando num dia. Mas a lei do sábado foi mais para frente. O Antigo Testamento começou com o quê? Com Deus criando todas as coisas. Então, de quem são todas as coisas? Dele, porque foi ele que fez. E não existe nada que está separado dele. Não existe nada que está além da propriedade dele. Quando Cristo morre na cruz pelos nossos pecados, ele está retomando essa realidade de que todas as coisas são de Deus. E até então havia um meio pedagógico da lei de mostrar isso. Olha, existem animais que você não pode comer porque são impuros, você tem que se purificar. Olha, você precisa passar por um processo de purificação quando você toca num morto, ou quando você lida com certos fluidos corporais, ou há uma série de questões que são mostradas pedagogicamente, mas quando Jesus vem, aquela realidade primordial do Deus que criou todas as coisas é relembrada. Não existe mais essa divisão entre coisas puras e impuras, entre dias santos e dias que não são santos. Não existe mais isso. O que existe agora é uma realidade toda retomada por Deus. Uma reintegração de posse do planeta em nome de Jesus Cristo. O Senhor toma isso e fala para nós: as coisas são minhas. E se são minhas, são suas. Porque vocês estão para desfrutar dessas coisas e para exercer meu reino sobre essas coisas todas.
Se você acrescenta à fé alguma obra dessas obras religiosas, fica diminuído o significado da cruz, num sentido da própria criação e da reconciliação com Cristo. Fica diminuído. Mas também fica diminuído no sentido da extensão dos povos que se achegam a Jesus ou não, ou dos tipos de pessoas que recebem o evangelho ou não. Fica diminuído nesse sentido também. Porque você começa a identificar práticas como pré-requisitos para alguém se tornar um cristão. E as pessoas que não têm essa prática passam a ser cidadãos de segunda categoria. Esses não fazem parte do nosso grupo. Esses não têm essa prática. E às vezes nós tomamos práticas que são das mais bobas. Hoje de manhã nós estávamos falando sobre a comunhão cristã aqui, e alguns irmãos contaram histórias sobre como eram tratados como irmãos e deixaram de ser tratados como irmãos por pessoas quando começaram a adotar alguns tipos de sinais exteriores. Por exemplo, usar calça. Uma irmã contou aqui hoje de manhã que era tratada por irmão na cidade onde ela morava. Irmã, né? E no momento em que ela apareceu de calça, era só bom dia. Não era mais bom dia, irmão. Não era mais graça e paz, era só bom dia. Sinais exteriores, que a Bíblia nem está pedindo, porque nem calça tinha naquela época, né? É uma outra história. Mas que acabam criando uma certa hierarquia, uma certa distinção que não existe no reino de Deus. E é sobre isso que Paulo vai conversar lá com as colunas de Jerusalém. O que vocês estão ensinando aqui, que esse povo está chegando lá cheio de coisa para fazer, para garantir a salvação? E o pessoal fala, não, você está certo, isso aí que você está pregando é o evangelho mesmo. Jesus fez tudo, Jesus cumpriu tudo. Não há nada que eu possa fazer para garantir a salvação, para conquistar a salvação. Jesus é que garantiu essa salvação. Ele é que me alcançou. Ele é que me alcançou. E dessa conversa ali, nós vemos que alguns resultados aconteceram. Primeiro, esse resultado de que judeus e gentios são todos parte do reino de Deus. Quando reconhecem Jesus Cristo, quando recebem Jesus Cristo, eles são parte do reino de Deus. Não precisa circuncidar, não precisa seguir as regras dietéticas, não precisa considerar um dia superior a outro. Eles são parte do reino de Deus. Não existe nenhuma obra requerida deles para que eles sejam adotados por Deus em Jesus Cristo, porque a única obra necessária já foi tomada por Jesus Cristo mesmo na cruz. O que eles precisam fazer? Nada. E reconhecer que não tem nada a ser feito, que o Senhor fez tudo. Reconheça que o Senhor fez tudo e que você não tem como se salvar. Essa é a fé. É assim que se recebe a graça. É assim que eles vão receber a graça. E se eles recebem a graça nessa base, nós também recebemos a graça nessa base, os judeus diriam. E todos eles estão numa mesma base. A base de que Jesus Cristo é que agiu com a obra necessária para nos salvar. E isso nos coloca numa fraternidade real. Isso nos coloca como irmãos de verdade. Nós somos irmãos porque a cruz de Cristo é uma só e não duas. É uma. Para judeus, para gentios, para brasileiros, para americanos, para argentinos, para homens, para mulheres, para corintianos, para palmeirenses, para todo mundo. A cruz de Cristo é uma só. E porque ela é uma só, nós estamos todos unidos a um só corpo. Nós somos adotados por um só Pai, portanto, todos nós somos irmãos. Somos irmãos porque a nossa origem não é mais a origem na carne. Agora nós conhecemos uma origem no Espírito. É isso que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Ele fala, nós não reconhecemos mais nenhum homem na carne, mas reconhecemos no Espírito, ainda que sejamos conhecidos na carne e tenhamos conhecido Cristo na carne. Nós somos reconhecidos pelo que nós somos no Espírito. O que nós somos no Espírito? Perdoados, adotados, filhos de Deus, nova criatura. Todas as barreiras que nos dividiam caíram, porque nós fomos adotados por um só Pai e a nossa identidade está nele. Acabou. Não se revoga a fraternidade. Não pode chegar lá para o seu irmão, para sua irmã. Você não tem irmã, né, seu irmão? Tem irmã também? Chega lá e fala assim, olha, a partir de hoje eu não sou meu irmão mais. Não adianta.
O que garante que vocês são irmãos é que vocês têm o mesmo pai e a mesma mãe. Não adianta. Não se revoga a fraternidade. Nós temos o mesmo pai, nós somos irmãos. Acabou. Eu lembro quando eu era criança assim, pré-adolescente, foi a primeira vez que eu soube que existia gente no mundo que era crente e bebia. Me falaram que na Alemanha isso acontecia. Eu lembro bem que era na Alemanha. Não, porque na Alemanha os crentes bebem. Aquilo para mim foi uma decepção. Foi como se eu pensasse assim, o evangelho na Alemanha está perdido. Porque carrega a cultura junto com o evangelho. Entendeu? A gente carrega junto. A gente quer que a pessoa se adeque ao jeito que a gente acha que é o jeito certo de ser evangélico. E carrega a cultura junto. E isso gera um monte de problema. Porque eu não encontrei alemão naquela época, nem depois, né? O problema não era esse. O problema era acreditar que tem alguns desses traços, além de Jesus Cristo, que torna alguém cristão ou não. E isso é bem problemático. Porque pode começar com essas coisas muito distantes. Pode começar com isso. Mas um dia estará aqui entre nós. Considerando, por exemplo, em quem cada um de nós deve votar para ser crente ou não. Entendeu o problema? Adicionando uma coisa cultural, porque é parte da cultura, política é cultura. Adicionando uma questão cultural a uma questão espiritual. Uma obra à obra de Jesus Cristo. É problemático. Não dá para a gente fazer isso. Crente é o crente. Crente é o que crê em Jesus Cristo. Esse que crê em Jesus Cristo é adotado por Deus e acabou. Ele é adotado por Deus. A gente traz essas coisas, a gente coloca no nosso meio. E isso é perigoso. Cria barreiras entre nós que não podem ser criadas. Mas tem um outro efeito dessa conversa deles. A primeira é essa, nós todos estamos unidos porque somos ligados a uma só cruz. Mas tem um outro efeito. Um efeito muito interessante, que é o reconhecer que existem pessoas diferentes para serem evangelizadas. Olha que coisa interessante. Porque apesar disso tudo, eles chegam num acordo lá. Paulo e Barnabé vão para os incircuncisos, para os gentios. Pedro, Tiago, João vão para os circuncisos. É difícil a gente saber o que é exatamente que eles estavam querendo dizer com isso. Por quê? Porque a gente sabe que João viveu em Éfeso depois, que era uma cidade fora da região lá de Jerusalém. Pedro morreu em Roma. Também estava lá no meio dos gentios. O único que continuou em Jerusalém, pelo visto, até o fim da vida foi Tiago. Tiago continuou como bispo de Jerusalém por muito tempo lá. Mas, a princípio é isso. Olha, vocês pregam para os circuncisos, para os judeus, levam o evangelho para os judeus, e nós levamos o evangelho para os que não são judeus, para os incircuncisos. Por quê? Porque eram evangelhos diferentes? Não. Era o mesmo evangelho, eles tinham concordado, eles estavam com a mão da comunhão estendida. Eles reconheceram que estavam numa mesma base, eles reconheceram que estavam na mesma cruz, eles reconheceram isso. Então, por que está dividido? Por amor ao outro. Por amor ao outro. E isso nos leva a pensar um outro aspecto da cultura. Ainda que o evangelho não seja cultura e não esteja misturado com a cultura, na cultura há bons pontos nos quais nós podemos usar para testemunhar o evangelho, para pregar o evangelho. Há bons pontos. E podemos e devemos usar isso. Essa semana eu li no livro Igreja Centrada, do Timothy Keller, ele estava citando uma história sobre o Hudson Taylor, o missionário cristão que pregou na China, não era nada brasileiro, missionário cristão que pregou na China, e falando como o Hudson Taylor, quando chegou lá, depois de um tempo, começou a se vestir com as roupas dos chineses, começou a usar o cabelo e a barba do jeito que os chineses usavam, e que os missionários que estavam com ele lá começaram a meio que tirar sarro dele. Como é que você está fazendo um negócio desse e tal? Porque eles se mantinham com todo o seu padrão ocidental. Mas o Hudson Taylor já tinha entendido que nessas coisas não residia o evangelho. Pelo contrário, ele podia usar delas para fazer uma comunicação. E não só isso.
Há questões que nós respeitamos e nos limitamos por amor. Esse mesmo Paulo que está falando aqui de Tito, que Tito não foi obrigado a se circuncidar, quando foi para Jerusalém no fim do seu ministério, fez a purificação toda, rapou a cabeça, a barba, Timóteo se circuncidou e eles foram lá andar no meio dos judeus. Por quê? Porque eles precisam disso? Não, porque eles amavam os judeus para quem eles iam pregar. No final do concílio de Jerusalém, Tiago traz uma palavra, ele diz assim, olha, só que é o seguinte, tudo bem, não precisa cumprir a lei nada, mas é o seguinte, não come carne sacrificada a ídolos, nem o sangue, e se abstém da imoralidade sexual. E aí ele diz, por quê? Porque Moisés, todos os sábados, é lido nas sinagogas. Aí você fala, ué, mas e daí? Sinagoga é sinagoga, gente é gente. Não, eu sou Tiago, eu sou o bispo desse lugar aqui, eu estou responsável pela igreja de Jerusalém, e eu estou pregando o evangelho para esse povo, e eu não quero que vocês ofendam a consciência de quem ainda não reconhece Jesus. Não quero que você chegue na frente da sinagoga, frita um bacon e come, porque eles não comem carne de porco, não vai dar certo. A feijoada do Wagner domingo que vem. Não vai fazer isso, porque eu tenho que pregar o evangelho para eles, e eles vão se afastar se vocês estiverem ofendendo a consciência deles. É a mesma coisa que Paulo ensina lá aos Coríntios. Ele fala, olha, você pode comer a carne de qualquer lugar sem perguntar, mas se isso vai trazer problema para a consciência do irmão, não coma. Limite a sua liberdade por amor ao próximo. Paulo e Pedro sabiam bem disso. Cada um pregava para o seu lado, sabendo bem como tinham que fazer e o que tinham que fazer. Paulo mesmo diz, lá em 1 Coríntios, que ele fez de tudo por todos, para que de todas as formas chegassem a ganhar alguns. Para os que vivem sob a lei, eu vivi como se estivesse sob a lei. Para os que vivem sem lei, eu vivi como quem não tem lei. Mas o evangelho continua o mesmo. O evangelho continua o mesmo. Nós limitamos a nossa liberdade em algumas coisas por amor à consciência do próximo. Nós não vamos chegar aqui na igreja com vestuários que remetem a outras religiões, se aquilo vai confundir quem veio daquela religião e ainda está meio fraco na fé. Nós não vamos fazer isso. Por quê? Porque nós amamos pela consciência dele, não vamos misturar as coisas, vamos deixá-lo. Agora, significa alguma coisa? Se eu vestir uma roupa de outra religião, significa que eu estou, está idolatrando, Não tem nada a ver, é só uma roupa. Tudo é de Deus, o tecido que fez aquela roupa é de Deus. Mas pela consciência do próximo, eu limito a minha liberdade. Limito a minha liberdade. Não vou chegar na televisão e dar um chute numa santa. Os mais antigos lembram dessa história. Já faz tempo essa história, hein? Parece que é ontem, mas não, faz tempo. O pastor que apareceu na televisão no dia 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, e apareceu chutando uma imagem de Nossa Senhora. Como é que fica a consciência daqueles? Aquela imagem para a gente é alguma coisa? Não. A pessoa que ela representa para a gente é alguma coisa no sentido de mediação espiritual? Não. É uma personagem bíblica, uma pessoa agraciada por Deus com a honra de ter dado a luz a Jesus Cristo, mas a nossa doutrina é diferente. Agora, eu não vou fazer uma ofensa à consciência do meu irmão. Eu não vou fazer uma ofensa à consciência daqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Porque eu quero mostrar a graça. Eu não quero mostrar, olha como eu sou bonzão, diante da imagem da outra religião. Não. Domingo passado nós chegamos em casa e estava passando uma reportagem no Fantástico sobre os traficantes de Deus. E infelizmente eu não estou falando daqueles missionários que fazem tráfico de Bíblia nos países em que é proibido. Não estou falando disso. Estou falando de gente que trafica droga. E que trafica droga e expulsa os pais de santo e destrói os terreiros das favelas e dos morros onde eles atuam. E acham que com isso estão fazendo a vontade de Deus. E se dizem até traficantes de Deus. Uma intolerância religiosa colocada no coração que a palavra de Deus nunca pediu que nós fizéssemos. Nunca, em nenhum texto manda a gente fazer isso.
Pelo contrário. Muito pelo contrário. Até Paulo, quando chegou em Atenas, não chegou diante dos atenienses e falou assim: vocês são tudo burro, hein? Olha, vocês adoram um monte de pedra. Porque ele podia falar como judeu, que eles achavam isso. Eles achavam que quem adorava a imagem estava adorando um Deus de pedra. Nem isso ele fez. O que ele fez? Ele elogiou. Vejo, atenienses, que em tudo vocês são muito religiosos. E entre os altares dos deuses dos atenienses, ele aponta para um altar e fala: eu estou pregando esse Deus aqui. O Deus desconhecido, porque o que vocês não conhecem, Deus revelou em Cristo Jesus. Existe um jeito de pregar, existe jeito de lidar com as pessoas. Cuidado quando você está militando por cultura e não limitando pelo evangelho. Cuidado quando você está querendo botar traços da sua identidade em qualquer coisa que não é Jesus Cristo. Cuidado! Não estou falando que você não pode, mas estou falando cuidado. Pese se vale a pena você se vincular ou não com alguma coisa que te caracteriza. Se aquilo não vai trazer mais dificuldade para você testemunhar de Jesus Cristo. Cuidado. É muito difícil falar sobre isso e não falar de novo do tema que divide o nosso país. Cuidado. Cuidado com identidades que não são identidade de Jesus Cristo. Identidades políticas, identidades culturais, cuidado. Você pode ter as suas convicções, você pode defendê-las, você pode ensiná-las, mas nunca fora da identidade de Jesus, que é o amor. Não é? Testemunhe com amor. Testemunhe com amor. Quer ensinar para alguém que está com você qual que é o melhor caminho para o Brasil seguir? Faça, mas faça com amor. Não xingando de burro. Não xingando de minion ou esquerdopata. Com amor. Porque Cristo morreu na cruz por todas essas pessoas. E em todas elas, Ele está nos chamando para a comunhão com Deus. E tem um jeito. Olha, eu vou falar um negócio. Eu estou cansado de ver crente massacrando pregadores e pastores por acreditar que eles adotam uma cultura A ou B, uma linha A ou B de religião. E muitas vezes nem pensam que aquela pessoa está num contexto na qual ele tem que dialogar com aquelas ideias. Ele tem que dialogar. Você não pode massacrar um pastor que dialoga com o feminismo, que dialoga com o movimento LGBT. Você não pode massacrá-lo, porque ele tem que dialogar, porque ele está pregando para esse povo. Porque não é você que está todo dia postando na internet que esses gays querem uma ditadura gay, que eles vão procurar, eles não vão te procurar. Não é de você que eles vão ouvir falar de Deus. E aí você vê alguém dialogando, alguém levando uma mão da comunhão, uma mão da comunhão não, uma mão de ajuda, de socorro. E o que você diz? Esquerdista, comunista, isso não é crente não. Entendeu? E o cara está num lugar onde você nunca vai estar, nunca vai pisar para falar de Jesus. Está vendo o problema? O que nos une é a identidade em Cristo, entendeu? Que deu uma cruz só que uniu a gente tudo. Então a gente está unido. Vamos ser um pouquinho mais gracioso, né? Vamos ser um pouquinho mais gracioso. Vamos orar, vamos clamar a Deus, que o testemunho do Evangelho seja fiel. Claro, tem que ser fiel, mas o Evangelho já é escandaloso o suficiente, não precisa botar mais um escândalo nele, não. Ele já nos ataca o suficiente na nossa pecaminosidade. A Nath orou aqui pela mensagem e falou assim, que a palavra de Deus veio de encontro ao nosso coração, não ao encontro, não para concordar, contra o nosso coração. Já é o suficiente, a palavra de Deus já é assim. Ela nos arrebenta, ela nos quebra. E aí, quando a gente está quebrado, Jesus Cristo vem e fala, agora deixa eu fazer de novo você, porque eu sou o oleiro, você é o barro. Deixa eu consertar. E o Senhor nos conserta. Entendeu? Da mesma maneira, quem pensa de outro jeito.
crente detonando policial. A polícia, não sei o que lá e tal. Esses caras estão morrendo também. Estão levando um ofício no qual eles ganham pouco e estão todo dia expostos à morte. E tem gente lá pregando o evangelho para esses caras que estão massacrados pela carga do ofício. Cara. É dilacerante. Eu fico imaginando como é que é sair de casa todos os dias e a família toda ter que lidar, nem que seja por 1/1000 de segundo, com o fato que você pode não voltar. Não é assim que você de vez em quando pensa nisso. É pensar nisso todo dia. E tem crente lá pregando. E tem crente lá dando a mão. Tem crente lá trazendo o conforto do evangelho. Porque essa pluralidade que a palavra de Deus recebe das várias culturas diferentes que são unidas em Jesus Cristo é a nossa força como testemunho. É a gente saber diferenciar o que é cultural e o que não é cultural para poder testemunhar Jesus de fato por meio da cultura, na cultura, contra a cultura. Tem os aspectos que a cultura é valorizada, tem os aspectos que ela é usada, tem os aspectos que ela é rejeitada. Mas em tudo isso tem um diálogo, tem que ter um diálogo. A gente tem que estar disposto a ouvir e falar. Porque o evangelho é mais importante. E tem mais um efeito, 3 efeitos. O primeiro efeito dessa conversa foi a unidade. O segundo efeito foi reconhecer que tem jeitos diferentes de pregar a palavra de Deus para pessoas diferentes. Não tem uma formatação cultural para encaixar todo mundo. Tem jeitos diferentes de ser cristão. E a terceira questão é a questão do cuidado aos pobres. Você fala, ué, que negócio é esse do cuidado aos pobres? O que tem a ver com o que a gente está falando até agora? Mas não foi isso que eles disseram aí? Olha lá, no versículo 10. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Ué, o que tem a ver cuidar dos pobres? A lei do Antigo Testamento mandava cuidar dos pobres já. Quem cumpria a lei, cuidava dos pobres. Tinha que cuidar dos pobres. Era parte de cumprir a lei, era cuidar dos pobres. Do órfão, da viúva, do estrangeiro. A lei judaica. Por que é cuidar dos pobres aqui? Tem alguns sentidos isso aqui. Primeiro, tem os próprios pobres de Jerusalém. Se isso aqui já é 14 anos depois, aquela história toda que a gente vê lá em Atos no início, já tinha passado. Tinham tudo em comum, ninguém passava necessidade, todo mundo vendia o que tinha, trazia, compartilhava entre si. E fizeram isso, e se sustentaram, isso ajudaram. Mas aí veio a perseguição. E quando veio a perseguição, um grupo foi para Antioquia. Outro grupo se espalhou para vários lugares. Mais um grupo ficou em Jerusalém. E esse grupo perseguido passava necessidade. Tanto que Paulo vai de igrejas em igreja, recolhendo donativos para os pobres cristãos de Jerusalém. Por que eles iam cuidar dos pobres? Porque eles são um. E eu cuido dos pobres de Jerusalém. Essa ideia de uma igreja muito maior do que a gente pensa, está aqui com a gente. Nós estávamos orando até outro dia pelos nossos irmãos de Moçambique, que foram afetados por um furacão, ciclone. Eu não sei qual é o nome, mas é isso aí. Nós estávamos orando por eles. Recebemos mensagens de missionários brasileiros lá, falando, orem, porque está vindo, antes até, graças a Deus pela tecnologia, né? Podemos orar antes, está vindo ainda o furacão. Vamos orar. E depois, de novo, vai vir outro, mas agora vai pegar outra parte. Nós oramos também. E manda-se donativos, e ajuda. E os nossos irmãos em Brumadinho. Somos todos irmãos, lembrem disso. Temos um compromisso uns com os outros. Cuidem dos pobres, mas também cuidem dos pobres no seu meio. Cuidem dos pobres que estão ao seu redor. Por quê? Porque se você acrescenta alguma coisa à fé, você pode considerar que um pobre é mais digno que o outro. E é aquele negócio. Vamos ajudar os pobres? Vamos. Vamos fazer um mutirão aqui para ajudar os pobres? Vamos. Aí faz lá um mutirão e ajuda.
Aí depois, outro dia, vamos fazer um ministério permanente? Vamos, então vamos fazer um ministério permanente. O ministério dura 1, 2 anos, 3 anos, aí um dia um irmão fala na assembleia, viu, mas olha, esse ministério está dando em nada não, porque não teve nenhum convertido. O que tem a ver uma coisa com a outra? A gente prega o evangelho, leva o alimento, veste os nus, visita os presos, acrescentar os que vão sendo salvos, não é a gente que faz, é Deus. Cuide dos pobres, cuide dos necessitados, cuide de quem precisa. Porque a cruz é uma dádiva de Deus maior do que você pode conquistar. Então nada seu, nada que você tem, é mérito seu, tudo é graça de Deus. Então, viva uma vida graciosa. Viva uma vida de graça. Se você coloca a esmola como parte de uma lei que você tem que cumprir para cumprir o requisito de Deus, chega num ponto em que você fez aquilo já. Não, já fiz. E aí a palavra de Deus traz alguns alertas sobre o problema de você considerar a esmola como uma parte da lei. Um problema é o do jovem rico. O que farei para herdar a vida eterna? Olha, você já cumpriu a lei? Cumpro toda. Se ele cumpria toda, ele cumpria a lei de cuidar dos pobres também. Mas o que o Senhor Jesus diz? Vende tudo o que tem e dá para os pobres. Por quê? É isso que o Senhor pede de nós agora? Não necessariamente, mas é porque o Senhor estava levando para um ponto onde ele ia perceber que ele não cumpria toda a lei. Está o problema aí. Ele olhava para o pobre como um meio de cumprir algo para alcançar a graça de Deus. Mas tem um outro problema, que é o da hipocrisia. Que a palavra de Deus também fala, o Senhor Jesus Cristo diz, quando deres esmola, não faça como os hipócritas, que tocam o sino diante de si, olha, está dando uma esmola. Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Querido, se um dia eu pegar na rede social, irmão tirando foto com morador de rua, para quem você comprou um lanche no McDonald's, nós vamos ter uma conversa séria, viu? Você já recebeu o seu galardão. Ele vai receber uma cajadada depois. Usando o pobre para ter um mérito e para assim conquistar um galardão que é a honra dos homens. Você vai conquistar. Faz isso não. Ajude sem que a sua mão direita saiba o que a sua mão esquerda está fazendo. Ajude sem que o seu Facebook saiba. Porque você já recebeu muita graça de Deus. Viva uma vida graciosa. Agora, dito tudo isso, não vamos dizer também que a comunhão é sem nenhum limite. Há um limite. Se estenderam a mão da comunhão para Paulo, é porque não estendem para todo mundo. E de fato não estendem. O que a palavra de Deus diz aqui é que havia falsos mestres. E esses falsos mestres não estavam no mesmo evangelho. E é isso que diferencia. O que diferencia? Estarmos unicamente alicerçados em Jesus Cristo ou estarmos colocando uma pé em outra base. Uns dias atrás a gente estava falando sobre isso na EBD e o Silvio deu uma excelente ilustração para nós a partir da construção civil. Que se você está numa base, você é um. Se você constrói em outra base, não dá para ser o mesmo prédio, não é, Silvio? Uma coisa assim? Vai começar a rachar, vai começar a criar problema. Se você adiciona uma outra base que não seja Jesus Cristo, nós vamos começar a rachar. Se você não confia só em Jesus, confia em Jesus e mais alguma coisa, a gente vai começar a rachar. Só Jesus Cristo nos une. Ele é a base da nossa unidade. Ele é a base da nossa comunhão. Quem está em outra base, esse precisa ser trazido para Jesus. Ele precisa ser trazido para Jesus. Paulo fala para esses que estavam, segundo ele mesmo, enfeitiçados, partiram de um evangelho para outro. Então ele está falando com uma igreja que está querendo pisar em outra base. E de fato alguns já estavam. Mas ele está chamando para o evangelho. E é isso que a gente faz. Porque a gente o tempo todo tenta construir outras bases para nós nos apoiarmos, que não seja unicamente Jesus Cristo. O tempo todo a gente tenta fazer isso.
E a gente precisa um do outro para lembrar o que é que une a gente mesmo. E por isso que eu dou graças a Deus por sermos uma igreja tão diversa. E eu quero desafiar os irmãos a, na comunhão, compreenderem o mundo a partir do olhar do outro. Para que haja uma purificação e nós entendamos o que é que de fato nos faz ser quem nós somos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos aqueles que estão adotados por Deus em Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai. E o resto tudo faz parte da diversidade maravilhosa de Deus que está expressa na nossa vida. E a gente vive nessa diversidade. A gente vive assim. Tem gente que nasceu em berço de ouro. Tem gente que comeu o pão que o diabo amassou. Mas agora todos nós estamos em cadeiras de madeira ao redor da mesa, comendo o pão da vida, que é Jesus Cristo. É isso. E a gente vem com a nossa história, a gente vem com o nosso background, a gente se reúne. E aí um dia a gente vem e canta um rock. E no outro dia a gente vem e canta um hino. E aí quem veio da igreja o tempo todo e ouve o rock e fala assim, gente do céu, esse negócio é do capeta. Mas aí você olha lá na frente e fala, mas quem está cantando ali é meu irmão que eu conheço, adotado por Jesus Cristo. E de fato, olha só, estou olhando minha Bíblia aqui, não tem nada contra rock não. E o outro começa o hino e já boceja, ai, gente, música velha. Depois você fala, não, mas olha o povo de Deus cantando, é o povo de Deus, é o meu povo. É o meu povo. Fala entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E a gente se reúne e a gente tem uma ideia de que a vida é de um jeito. E a gente começa a conversar com o irmão, ele começa a contar a história dele e você fala, a vida não é bem assim. E você veio de uma família nuclear maravilhosa, tudo certinho, Doriana, podia lá, olha, botar na propaganda da Doriana. Daquela de 10 anos atrás, porque até a Doriana já percebeu que aquele modelo lá não está representando muita gente. E aí você começa a conversar com o irmão que vai contar uma história completamente diferente de vida. E você vai falar, olha só, tem um jeito de purificar minha visão sobre a palavra de Deus? Porque algumas coisas que eu atribuí à palavra de Deus só fazem sentido numa história de vida como a minha e não na história de vida do meu irmão. Mas o dia que alguém vier e falar, não, mas não é só Cristo, tem que também... Aí já está pisando em outra base. Aí a gente precisa conversar e falar, olha, não, é só Cristo mesmo. É só Jesus Cristo. Do que é que essa mensagem nos liberta? Nos liberta dessa escravidão religiosa. E ao nos libertar dessa escravidão religiosa, nos liberta do isolamento. Não estamos mais isolados, estamos irmanados. E voltando-nos para Jesus Cristo e para a sua palavra, entendemos o que a palavra de Deus nos ensina. E aí vivemos uma vida transformada. Paulo não abriu mão da retidão que a palavra de Deus ensina. Não abriu mão da moral que a palavra de Deus ensina. O que a Bíblia dizia que era pecado. O que ela diz que é pecado para nós, continua sendo pecado. Ele não abriu mão disso. Os mandamentos, os 10 mandamentos, eles são repetidos no Novo Testamento. O único que não é repetido da maneira como está lá é o da guarda do sábado. Os outros são repetidos no Novo Testamento. Paulo subscreveu todos eles. Não falou contra nenhum deles. Os judeus também subscreviam. Qual que é a diferença? A diferença é motivação. Eu cumpro os mandamentos de Deus porque Deus me amou. Eu não cumpro os mandamentos de Deus para Deus me amar. Porque isso não é amor. Dar em troca não é amor. Deus me amou e por isso eu não tenho outro Deus diante de mim. Por isso eu não faço para mim uma imagem representando o que Ele é, que é muito menor do que Ele é. Por isso eu me reúno com os meus irmãos. Por isso eu tomo cuidado para carregar o nome dEle. Por isso eu honro meu pai e minha mãe. Por isso eu não roubo. Por isso eu não mato. Por isso eu não cobiço a coisa do próximo. Por isso. Porque Ele me amou primeiro. Por isso eu vivo uma vida em tudo transformada por Ele. E luto com as minhas tentações. Por quê? Porque se eu pecar naquele momento vai desligar o interruptor da salvação. Deus está lá olhando. Ih, pegou. Pediu perdão. Ligou de novo.
fica lá com borracha e papel. Tem que ser um papel eterno, né? Senão vai rasgar de tanta vez que a gente peca. Não, não é por isso que eu cumpro a vontade de Deus. Eu cumpro a vontade de Deus porque eu morri para a velha vida e agora eu estou vivendo uma vida nova. E essa vida nova é a vida de Cristo em mim. Então o que Cristo faria, eu faço. O que Cristo não faria, eu não faço. E quando eu faço? Estou pisando em outra base. Aí vem o irmão falar, irmão, você está pisando em outra base, bora ajeitar aqui a caminhada? E a gente ajeita. Amém, queridos?